Apesar do que eles gostariam que você acreditasse, os documentários nem sempre são tão bem pesquisados e confiáveis quanto parecem. Motivações pessoais, fatos manipulados e algumas estatísticas não muito corretas podem passar despercebidos por públicos desavisados. Mas depois desse vídeo, você não será capaz de se deixar enganar. De afirmações questionáveis sobre mudanças climáticas a dietas supostamente mortais, vamos explorar algumas das maneiras inesperadas como esses documentários famosos mentiram para você. Número 10. O lado negro da Disney. Nas regiões árticas do mundo, pequenos roedores semelhantes a ratos chamados lemingues podem ser encontrados. De acordo com uma lenda urbana de muitos anos, os instintos dos lemingues era migrar. Não importa para onde nem o que tem pela frente. Muitas vezes resulta em acidentes fatais para roedores. Mais especificamente, pulando de penhascos, sem se preocupar, cometendo suicídios acidentais em massa. Uma cena famosa no documentário da Disney de 1958 sobre natureza, White Wilderness, contribuiu fortemente para esse equívoco. O filme mostra os lemingues saltando para a morte coletiva, por trauma ou afogamento, enquanto mergulham no mar do Ártico. No entanto, descobriu-se mais tarde que essa famosa filmagem era falsa. A equipe de filmagem colocou alguns lemingues em uma plataforma giratória, o que criou a ilusão de um grande número de lemingues voando em direção ao mar. Os lemingues que foram importados para o Canadá de seus habitats árticos nativos para a filmagem foram então levados para o penhasco pela equipe para um efeito cinematográfico. Infelizmente, embora a filmagem tenha sido falsificada, o destino dos pobres lemingues não foi. E para piorar, nem mesmo foi no mar que eles caíram, foi num rio em Alberta. Nunca vou me conformar que o Mickey tenha feito isso com seus irmãos roedores. Número 9. Que raio de saúde? What the hell? Obviamente ou não, a maioria dos documentários tem uma intenção por trás. Selecionar o que é mostrado e o que é deixado de fora, inevitavelmente vai ser adaptado para se adequar à mensagem geral, o objetivo de quem está por trás dele. Mas os melhores documentários escondem muito bem suas intenções, debaixo de argumentos equilibrados e fatos concretos. Infelizmente, o documentário What the Health, lançado em 2017, apela para um alarme falso sobre o consumo de comida, deixando um pouco a desejar do equilíbrio entre evidências e opiniões. Como consequência, tem sido fortemente criticado por médicos, nutricionistas e jornalistas. O documentário afirma que a maioria dos principais problemas de saúde, do câncer à diabetes, se deve ao consumo de carne e laticínios. Uma dessas afirmações diz, inclusive, que beber leite de vaca causa câncer. Os estudos referenciados que sugerem essa conexão não têm uma boa reputação e admitiram abertamente a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Do outro lado da garrafa de leite, vários estudos de renome na academia não encontraram evidências de que o leite causa câncer, e alguns até sugeriram que ele pode realmente ajudar a evitar a doença. Mas de longe, a afirmação mais exagerada desse documentário é que comer um ovo por dia é tão ruim quanto fumar 5 cigarros, devido ao teor de colesterol dos ovos. Essa alegação de que consumir colesterol leva a níveis mais elevados de colesterol no sangue e, portanto, causa doenças cardíacas foi repetidamente refutada. Você teria que consumir ovos no nível do Ron Swanson para notar qualquer impacto. 2/3 dos fumantes de longo prazo vão morrer por fumar. Os efeitos dos ovos não são comparáveis nem de perto, então é bom nem assistir. Número 8. Uma verdade inconveniente. Lançado em 2006, An Inconvenient Truth invoca um dos maiores problemas do século XXI, as mudanças climáticas. Um ano depois de seu lançamento, um juiz do Tribunal Superior decidiu que, embora o filme fosse educacional e bem significativo, continha vários erros científicos importantes. A maioria dessas questões envolvia o branqueamento dos recifes de coral, que o filme atribuiu apenas ao aquecimento global causado pelo homem. Embora o aquecimento global provavelmente contribua para problemas como esses, outros fatores como a poluição têm um papel igual, ou até maior. Outra das reivindicações mais significativas implica que a Antártica Ocidental ou a Groenlândia vão derreter em um futuro próximo, causando o aumento do nível do mar em até 6 metros. O juiz decidiu que isso era uma afirmação claramente alarmista, e embora seja esperado que isso aconteça, o prazo é de séculos. Da mesma forma, a afirmação de Al Gore, de que atóis baixos no Pacífico estavam sendo abandonados às pressas devido ao aumento do nível do mar, não tinha nenhuma evidência de apoio e parecia mera chantagem emocional. Da mesma forma, a cena mais comovente do documentário faz referência a incidentes de ursos polares se afogando, incapazes de encontrar gelo para se apoiar. Infelizmente, isso também era uma imagem deturpada. Os relatórios, na verdade, indicaram que 4 ursos polares foram encontrados afogados devido a uma tempestade e não tinha nada a ver com aquecimento global.
Isso não quer dizer que não poderia acontecer, mas deturpar os fatos mina totalmente o núcleo da questão e verdade do documentário. Sr. Gore, da próxima vez não altere a verdade, ou ela pode acabar sendo inconveniente para você. Número 7. Uma mentira inconveniente. A contraparte cética de uma verdade inconveniente, The Great Global Warming Swindle, de 2007, conta outro lado do argumento da mudança climática. O objetivo desse documentário é relatar o aquecimento global como uma questão alarmista, destinada exclusivamente a servir uma agenda política. O documentário estava repleto de informações incorretas, imprecisas, exageradas e desatualizadas. Mais significativamente, atribuiu o aumento dos gases de efeito estufa à atividade solar. Essa teoria foi baseada em um estudo de 1991, que supostamente encontrou uma correlação entre o ciclo de manchas solares da nossa estrela e as variações de temperatura na Terra. Logo, se concluiu que o estudo havia tratado seus dados incorretamente, e foi rejeitado por unanimidade. O diretor-produtor Martin Durkin parece que não viu essa informação ou optou por ignorar para se adequar à sua própria ideia, uma vez que formava a base da maioria dos seus argumentos. Por falar em agendas não tão ocultas, o preconceito de Durkin contra ambientalistas era conhecido por lançamentos anteriores. Em Against the Nature, de 1997, ele criticou os ambientalistas como obstáculos irritantes à liberdade pessoal e ao crescimento econômico. Portanto, não foi surpresa que o filme de 2007 foi amplamente criticado pela comunidade científica por favorecer a agenda de Durkin, em detrimento dos fatos. Essas vozes críticas incluíram dois dos cientistas apresentados no filme, Carl Wunsch e Eigil Friis Christensen. Ambos afirmaram terem sido enganados pelos cientistas, e seu trabalho e pontos de vista foram completamente distorcidos e deturpados. Aqui vai uma lição. Se você vai distorcer a palavra das pessoas, não deixe que elas vejam o filme depois. Número 6. 13º. Lançado em 2016, 13th ou 13º é um documentário que faz a ousada afirmação de que a escravidão ainda existe nos Estados Unidos moderno, argumentando que, por meio de mecanismos sociais como o encarceramento em massa, os princípios da escravidão continuam a operar em níveis mais sutis do que imaginamos. Embora certamente levante alguns pontos intrigantes, os seus argumentos são minados por uma tendência a exagerar, e até mesmo fabricar fatos. Por exemplo, sem fornecer quaisquer fontes, 13th afirma que as populações carcerárias explodiram na última década, o que vai contra todas as evidências disponíveis que sugerem uma diminuição geral. Ele também afirma que, embora os homens negros representem apenas 6,5% da população dos Estados Unidos, eles respondem por 40,2% da população carcerária. O número de 40,2% não é, novamente, apoiado por nenhuma fonte. Embora o número real de cerca de 33% seja certamente desproporcional, esse erro realmente prejudica um filme que afirma expor realidades ocultas. Embora o filme acerte algumas verdades, ele parece ter sido feito para te deixar com raiva mais do que para te informar da verdade dos fatos. Número 5. Super Size Me. Lançada em 2004, Super Size Me fez com que tantas pessoas deixassem de comer fast food que o McDonald's mudou seu menu para incluir saladas e outras opções mais saudáveis. Embora seus resultados tenham sido positivos, o filme demonstrou não ser tão verdadeiro assim. No início do filme, o diretor Morgan Spurlock estabeleceu que estava com boa saúde antes de embarcar em sua missão de um mês alimentada pelo McDonald's. Mas, na realidade, o próprio Morgan admitiu anos depois que não ficou sóbrio por mais de uma semana em 30 anos. Morgan admitiu ser um alcoólatra por quase toda a vida, inclusive bebendo durante as filmagens de Super Size Me. Isso pode ter tido algo a ver com a avaliação do médico no meio do experimento, que a recomendação para os hábitos do diretor deviam ser de conservar o fígado, o que era comparável ao de um alcoólatra depois de uma bebedeira. Por causa disso, quaisquer mudanças observadas podem ter sido ocasionadas pelos efeitos da alta ingestão de álcool no corpo dele. Além disso, mesmo se estivesse sóbrio, uma só pessoa não é uma amostra representativa. Claro, ninguém está afirmando que uma dieta à base de McDonald's é boa para você, mas bom, o alcoolismo também não ajuda muito. Número 4. Tiros em Columbine. Em 2012, o polêmico cineasta Michael Moore lançou Tiros em Columbine, um documentário que explora o massacre da escola secundária de Columbine em 1999. Para ele, as raízes do tiroteio foram as leis frouxas sobre as armas dos Estados Unidos e a cultura armamentista que cerca os seus cidadãos. Por mais que Moore levante alguns pontos importantes, estatísticas enganosas e relatos imprecisos de eventos históricos turvam os seus argumentos. Em uma cena inicial, Moore entra em um banco para resgatar uma promoção, na qual você ganha uma arma de graça para cada conta nova. Em pouquíssimo tempo, o banco entrega a arma para ele, e ele nota como foi fácil.
No entanto, o filme não menciona como os produtores já tinham preenchido toda a papelada e providenciado tudo para que a arma estivesse pronta no dia das filmagens. Essa era uma informação vital, já que os regulamentos do banco exigiam uma verificação de antecedentes de um mês de todos os que se inscreviam. Além do mais, a entrega da arma pode levar semanas, já que normalmente as armas nem estão armazenadas no local. Claro, ainda é loucura que você possa conseguir uma arma de um banco, mas isso parecia não ser o bastante para Moore. Mais tarde, o filme afirma que os assassinatos com armas de fogo nos Estados Unidos ultrapassam 11 mil por ano, enquanto os números oficiais do FBI colocam esse número em aproximadamente 8.800. O número citado por Moore era na verdade uma combinação de assassinatos, legítima defesa e uso policial. Mas a afirmação mais polêmica do filme está em sua seção satírica de desenhos animados, História da América. O desenho implica que a National Rifle Association surgiu da KKK. Mesmo que seja algo satírico, é uma piada imprecisa, já que a NRA foi criada em Nova York por soldados da União durante a Guerra Civil. Mesmo ignorando esse fato, a total falta de evidências de apoio destaca o quanto a agenda pessoal de Moore se infiltra no filme, afastando ele ainda mais das definições reais de um documentário. Número 3. Bear Grylls. A prova de tudo. Qualquer pessoa que já viu os programas de sobrevivência do Bear Grylls sabe sobre suas habilidades de viver na selva, empregando seus conhecimentos de sobrevivência, onde sabe como se manter abrigado e aquecido em climas adversos e encontrar comida e água. A sobrevivência é o foco principal. Mas infelizmente o aspecto de sobrevivência no limite dos programas de Grylls desmoronou em 2007. Um membro da equipe deixou escapar que, apesar da aparência de viver o estilo de vida de sobrevivência na selva, Grylls costumava se hospedar em resorts de hotéis durante as filmagens, de pousadas aconchegantes nas montanhas da Sierra Nevada a resorts de luxo totalmente sofisticados. Então as noites passadas no frio e no chão da floresta eram bem poucas. Isso significava que as buscas desesperadas de Grylls por comida, por mais nojentas que fossem, também era uma mentira, já que o dia começava e terminava com uma refeição farta. Para o critério de Grylls, ele se desculpou publicamente por enganar os fãs em 2014, mas isso não impediu que seus programas perdessem um pouco da graça. Número 2. Gasland. Gasland é um documentário de 2010 focado no assunto polêmico do fracking, que envolve a injeção explosiva de líquido na terra para acessar petróleo ou gás. O foco do filme está na poluição causada pelo fraturamento hidráulico, e no meio do assunto, uma afirmação alarmante é feita. O documentário relata que em áreas onde ocorre o fraturamento hidráulico, as pessoas podem colocar fogo na água da torneira. O filme não menciona que há relatos desse fenômeno desde os anos 70, muito antes do fracking prevalecer nas áreas apresentadas. O fenômeno geralmente é devido ao metano que ocorre naturalmente nas reservas de água subterrâneas. Outra parte de Gasland mostra a morte de um grande número de peixes em um rio próximo e atribui elas a práticas de fraturamento hidráulico. Na verdade, os peixes foram exterminados por uma proliferação de algas tóxicas, que prosperaram no rio graças à poluição de uma mina de carvão próxima. Então, ainda que todos nós concordamos que poluição é ruim e que o fraturamento hidráulico tem os seus problemas, atribuir causas falsas para aprimorar um argumento não é nada legal. Número 1. Cowspiracy. Do aquecimento global e do desmatamento até secas e assassinatos, de acordo com Cowspiracy, tudo se resume a vacas. Se o mundo fosse tão simples! Os erros mais notáveis do documentário abrangem uma única afirmação, que o consumo global de carne é a maior causa das mudanças climáticas. Cowspiracy inicialmente afirma que a pecuária é responsável por 18% das emissões de gases de efeito estufa, mas depois sugere que o impacto foi drasticamente subestimado. O número real mundial, conforme afirmado por Cowspiracy, pode estar mais perto de 51%. Infelizmente, esse último número vem de um estudo único e não confiável, que não só foi apontado com erros, mas acabou desacreditado pelas emendas de seu próprio autor. Na verdade, mesmo a afirmação inicial de 18% foi baseada em dados incorretos e foi posteriormente corrigida para cerca de 14% pela ONU. Essa porcentagem ainda é maior do que a de toda a indústria de transporte combinada. Então, por que se apegar a afirmações bizarras quando os fatos estabelecidos são perturbadores o bastante? Ninguém está contestando que a indústria de carne tem efeitos terríveis em nosso meio ambiente, com muito desmatamento na Amazônia ocorrendo para abrir espaço para as plantações de ração para o gado. Mas, como acontece com muitos dos documentários que mencionei, é melhor usar os fatos e ir direto ao ponto, ao invés de maquiar com dados errados. E aí, você caiu na armadilha de alguns desses documentários falaciosos? Conhece mais documentários que mentem para o público? Conta pra gente nos comentários abaixo e podemos fazer mais vídeos sobre isso. Obrigado por assistir e até a próxima!